Graça e paz, meu amado. O meu desejo é que a graça do Senhor Deus se derrame abundantemente sobre a sua vida e a vida da sua família. Deuteronômio 33:3 diz o seguinte: na verdade, amas os povos, todos os teus santos estão na tua mão, eles se colocam a teus pés e aprendem das tuas palavras. Esse texto nos ensina que Deus ama todos os povos. De modo especial, o Senhor amou e separou para si Israel. Deus amou a Israel e transformou Israel em sua propriedade peculiar. Deus queria que Israel fosse uma nação que abençoasse outras nações. Por essa razão, o texto diz o seguinte: eles se colocam a teus pés e aprendem das tuas palavras. Quando nós lemos esse texto, a primeira sensação que nos vem é que devemos ser gratos a Deus. Gratos a Deus por sua bondade para conosco em preservar a sua palavra, não permitindo que ela se perdesse nos séculos passados. Gratidão porque Deus inspirou homens para que eles escrevessem a sua revelação, a registrassem em papel, e Deus a preservou para que ela chegasse até os nossos dias. Gratidão porque através da palavra escrita, Deus continua falando conosco, edificando as nossas vidas, abençoando-nos, moldando o nosso caráter. Gratidão porque o Senhor continua ministrando ao nosso coração e enriquecendo as nossas vidas com a sua verdade. Agora observe que Moisés diz o seguinte: eles se colocam a teus pés e aprendem das tuas palavras. Colocar-se aos pés do Senhor é a atitude que Deus espera de todo o seu povo. Deus quer que todo o seu povo se coloque a seus pés para aprender da sua palavra. Colocar-se aos pés de alguém era a atitude de um discípulo para com seu mestre. O discípulo que queria aprender os ensinos do seu mestre, ele se assentava aos pés do seu mestre, atento aos seus ensinos, guardando-os para que ele pudesse ser edificado, para que ele pudesse, na prática daqueles ensinos, crescer em sua vida espiritual. É isso que Deus quer para todos nós. Por isso que essa é a atitude que Ele espera de cada um dos seus filhos, que nós nos assentemos a seus pés para aprender dele a sua palavra. Essa atitude de colocar-se aos pés do Senhor revela uma submissão completa ao Senhor. Aquele que se assenta aos pés do Senhor está submisso ao Senhor. Removeu do seu coração toda resistência, toda rebeldia, reconheceu que o Senhor tem uma mensagem para a sua vida e que essa mensagem é importante, por isso ele quer aprendê-la, e dessa maneira ele se assenta aos pés do Senhor, pronto a ouvir e obedecer. O Evangelho nunca nos chama apenas a aprender por aprender. O Evangelho nos desafia a aprender para obedecer, porque nós crescemos espiritualmente de fato quando obedecemos a palavra. Colocar-se aos pés do Senhor revela também desejo. Aquele que se coloca aos pés do Senhor, ele faz isso porque ele tem desejo de aprender, desejo de conhecer ao Senhor. Ele quer crescer no conhecimento de Deus e da sua vontade para a sua vida. Ele quer crescer na experiência da graça de Deus em seu coração. Ele quer crescer conhecendo os segredos de Deus que nos são revelados na sua palavra. Ele quer experimentar cada vez mais da graça de Deus em sua vida. Esse desejo, essa fome por Deus e por sua verdade, essa fome de aprender a palavra de Deus, ela é satisfeita quando nós nos assentamos aos pés do Senhor para aprender das tuas palavras. Meu amado, essa atitude de colocar-nos aos pés do Senhor para aprender a sua palavra revela também o fato de que reconhecemos que só o Senhor pode nos ensinar a sua palavra.
De certa maneira, a Bíblia é um livro fechado. Nós não podemos entendê-la plenamente com nossa mente, com o nosso intelecto, com todo o nosso conhecimento humano, nós não vamos conhecê-la plenamente. Agora, quando nós reconhecemos que Deus é nosso mestre e que o Senhor quer falar ao nosso coração mediante o seu Espírito, então a Bíblia se abre aos nossos ouvidos e corações. Por isso que o texto diz que eles se colocam aos pés do Senhor para aprenderem do Senhor as suas palavras. Essa é a atitude que nós precisamos ter diante da verdade de Deus. Devemos assentar-nos aos pés do Senhor, reconhecendo que só Ele pode nos ensinar a verdade da Escritura. Só Ele pode abrir a sua palavra ao nosso coração. Só Ele pode fazer com que a sua palavra tenha significado para a nossa vida. E Ele faz isso para cada um de nós que tememos a Jesus, mediante o seu Espírito que está em nós, o seu Espírito que habita em nosso coração. Mediante o Espírito de Deus que em nós habita, o Senhor Deus revela a sua palavra ao nosso coração. Ele ilumina nosso entendimento. Ele abre nossos olhos para que entendamos a verdade das Escrituras. Você e eu, que conhecemos a Jesus, que fomos transformados pelo Evangelho, nós temos um grande privilégio. Quando nós abrimos a Escritura e oramos a Deus pedindo a Ele que fale ao nosso coração através das palavras sagradas, o Espírito de Deus, o divino autor da Escritura, se coloca ao nosso lado e sussurra ao nosso ouvido as doces verdades do Evangelho, da palavra de Deus ao nosso coração, ensinando-nos de fato toda a verdade. Meu amado, que eu e você possamos nutrir a nossa vida espiritual mediante a palavra. Que eu e você possamos assentar-nos aos pés do Senhor para estar debaixo da influência do Espírito de Deus. E dessa maneira aprendamos tudo aquilo que Deus quer nos ensinar através da Escritura. Que assim fazendo, sejamos enriquecidos e edificados com a mensagem da palavra de Deus. Vamos orar? Pai, nós te pedimos que o Senhor, pelo Espírito, desvende os segredos e mistérios da tua palavra ao nosso coração, para que sejamos enriquecidos com ela e possamos viver cada dia mais para a tua glória e para o teu louvor, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.